termo empirismo, do latim empiria, significa experiência. Ele foi definido pela primeira vez de modo formal e conceitual pelo pensador inglês John Locke, que nasceu em 1632 e morreu em 1704, em seu livro Ensaio acerca do Entendimento Humano, 1690. Na introdução, ele descreve que só a experiência preenche o espírito com ideias. Locke defende uma corrente a qual denominou tábula rasa, onde a mente seria um quadro branco, uma tábula rasa. Sobre ele é gravado o conhecimento, cuja base é a sensação. Nesse processo, a razão teria o papel de organizar os dados empíricos obtidos pela via sensorial. Nada pode existir na mente que não tenha passado antes pelos sentidos. A vericidade ou falsidade de um fato deve ser verificada por meio dos resultados de experiências e observações. Segundo o empirismo, o conhecimento provém da experiência, limitando-se ao que pode ser captado pelo mundo externo, ou seja, pelos sentidos. Imaginemos uma situação em que um indivíduo não conheça o fogo. Assim, deslumbrado, encosta nas chamas e acaba se queimando. A partir de agora, por conta da experiência de dor, ele não encostará mais nas chamas. Anatomicamente, regiões do cérebro são responsáveis pelos 5 sentidos, pela dor e pela memória. São elas lobo parietal, lobo frontal, lobo occipital e lobo temporal. O cérebro faz parte do sistema nervoso central. Este recebe informações através dos nervos e gânglios celulares, responsáveis pela captação, interpretação e transmissão das informações do mundo externo. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. A sua afinidade com a área de exatas influenciou no desenvolvimento do racionalismo. Descartes queria um conhecimento filosófico exato, tal qual a matemática. Ele queria um método para atingir o conhecimento verdadeiro. Dito isso, ele propôs um ceticismo inicial, que basicamente era duvidar da veracidade de algo. Essa dúvida era metódica, pois é organizada através de um método, e hiperbólica, pois se estende a tudo. Seu principal livro, que aborda o racionalismo, chama-se Discurso do Método. Nesse livro tem a frase: "O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída entre os homens", que introduz a sua tese das ideias inatas, que já nascem com o ser humano. À medida que o ser humano vai vivendo, ele vai encontrando essas ideias em seu intelecto, como se estivessem sendo desbloqueadas. Regras para se chegar ao conhecimento. 1. Evidência. Aceitar como verdadeiro apenas o que é claro e distinto, apenas o que se tem certeza. 2. Análise. Dividir um problema em partes para estudá-lo, tal qual se faz na matemática. Se resolve passo a passo, pouco a pouco. 3. Síntese. Ir do mais simples ao mais complexo. Começar a resolver os problemas do mais simples para então resolver o todo. 4. Enumeração. Enumerar as partes para ficar mais fácil de revisá-las. Descartes dizia ser necessário revisar cada etapa resolvida para passar para a etapa seguinte. Se no final tiver algum erro, estando enumerados, fica mais fácil de encontrá-lo. Dessa forma, Descartes chegou ao cogito cartesiano, que é a constatação da existência. Para chegar ao cogito, segue-se a sequência. Duvide do conhecimento, duvide de tudo. Ao duvidar de tudo, você acaba duvidando da própria existência. E assim, ao duvidar, estou pensando, e portanto, penso, logo existo. A famosa frase dele. Racionalismo e anatomia. A teoria do racionalismo diz que o conhecimento se origina da razão, do papel ativo da mente, ou seja, do armazenamento e interpretação das informações encontradas em nosso cérebro. A partir da neurociência, foi possível descobrir que estas informações estão localizadas no hipocampo. Também para o racionalismo, a mente não apenas organiza e armazena a memória, como também atribui significados pessoais de cada indivíduo. Além disso, existem conhecimentos sobre o mundo que não podem resultar apenas da organização automática das nossas experiências. Eles resultam da dedução lógica, análise e argumentação. O que poderia ser representado pelo lado esquerdo do cérebro, o qual
tende a ser mais racional e lógico. O criticismo é uma doutrina filosófica elaborada pelo filósofo iluminista Immanuel Kant. Construiu-se como opção metodológica ao racionalismo e ao empirismo. Kant defendia que o conhecimento é resultado da interação entre o sujeito e o objeto de estudo. Para ele, os indivíduos possuem um conjunto de conhecimentos a priori, que são anteriores às experiências, e conhecimentos a posteriori, resultantes de experiências. Ou seja, Kant coloca o sujeito como peça principal em uma relação cognitiva. Ele critica o racionalismo e o empirismo, pois defende que ambas as doutrinas não consideram o papel ativo da pessoa no processo de aquisição do conhecimento. A partir disso, Kant resolve o impasse entre Descartes e Locke, sugerindo que os indivíduos têm um conhecimento e uma forma de entendimento que é inata e que esse conhecimento interage com o conhecimento que é fruto das experiências. Criticismo e a anatomia. De acordo com o criticismo de Kant, nós humanos possuímos um conjunto de conhecimentos a priori, que é anterior à experiência sobre algo, e a posteriori, após a experiência. Vendo isso, uma das partes do conhecimento nós adquirimos entrando em contato com o objeto, observamos com nossos sentidos, tato, paladar, visão, audição e olfato, e dessa forma essas informações passam pelo nosso sistema nervoso periférico e chegam ao central, onde nós processamos a informação e tiramos uma conclusão sobre o objeto.